Shalom, amados, graça e paz, que a paz que excede todo entendimento esteja no seu coração. Estamos aqui para gravar mais um devocional sobre paternidade. Hoje é o 21º devocional de uma série de 28 devocionais, estamos quase chegando aí no fim. Estamos aqui gravando na Casa de Oração em Paulínia, Ministério Renovo Apostólico. E nesse dia eu quero compartilhar com você esse devocional de paternidade que está baseado no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 38. João 6,38, que diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu vou repetir novamente. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui quem está falando, essas palavras são palavras de Jesus. Se você tiver uma Bíblia onde está destacada as palavras de Jesus em vermelho, você vai ver que esse trecho na sua Bíblia, ele vai estar destacado, na cor vermelha. Por quê? Porque aqui Jesus falando, Jesus conversando, e ele dizendo o seguinte, falou, eu vim do céu não para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Amados, a questão de fazermos a vontade de Deus é algo que precisa ser muito entendido na questão da paternidade. Porque quando nós falamos de paternidade, quando nós falamos de que Deus é o nosso Pai espiritual, nós precisamos entender que a vontade do nosso Pai, ela precisa prevalecer em cima da nossa vontade. Nós precisamos entender que o Pai, ele tem uma vontade, e essa vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para a sua vida, para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua nação, para todas as nações da terra. A vontade de Deus, ela não é boa apenas para um povo. A vontade de Deus, ela é boa para todas as nações da terra. E é nessa vontade que nós precisamos andar. Então Jesus, ele veio a essa terra com autoridade. Jesus, ele veio a essa terra podendo fazer escolhas. Não pense você que Jesus, ele veio obrigado a essa terra. Não pense você que Jesus, ele veio a essa terra porque Deus o obrigou, porque Deus o castigou para ele vir. Não, Jesus, ele veio nessa terra porque ele quis. Ele deixou a sua majestade, ele deixou a sua glória, ele, mesmo sendo Deus, se fez carne, habitou entre nós por vontade própria dele. E existem vários textos, na palavra de Deus que nós podemos ter essa convicção disso que eu estou te falando. A exemplo, quando ele estava no Jardim do Éden, ele ali na questão do Getsemane, dias antes ali de ele ser crucificado, momentos antes de ele ser crucificado, e ele começa a ver, ele começa a sentir tudo aquilo que ele ia passar, e aí a palavra diz que ele começou a transpirar sangue, e aí ele começou a orar, e aí dentro dessa oração ele começa a falar com Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aí depois dessa oração tem uma vírgula, que ele continua orando dizendo, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Ainda temos outro texto na carta aos Filipenses, capítulo 2, dizendo que ele foi uma pessoa obediente até a morte de cruz. E por isso que o nome dele foi colocado acima de todo nome, por isso que o nome dele foi exaltado acima de todo nome. Então entenda que Jesus, ele veio a essa terra por vontade própria, por vontade de querer fazer a vontade do Pai, e ele fez a vontade do Pai até o último momento. Ele se entregou totalmente à vontade do Pai. O Pai o enviou para que ele reconciliasse a humanidade com ele. E essa reconciliação envolveu um sacrifício. Essa reconciliação envolveu um alto preço.
não por coisas corruptíveis que o dinheiro pode comprar, mas envolveu um alto preço por aquilo que é incorruptível. Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai, entregando a própria vida dele. Então entenda que na relação de paternidade, filiação, na relação entre pais e filhos, nós como filhos e filhos maduros, precisamos entender que nós precisamos fazer a vontade do nosso Pai. Como crianças, como bebês espirituais, a gente sempre vai estar chorando, pedindo mamadeira, pedindo leite, fazendo caca, mas como filhos maduros, que entendem a missão que nos foi dada, nós vamos querer fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Que Deus te abençoe nesse dia e até o próximo devocional.